Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente à fé e referente à obra de Deus. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja exatamente o que Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, onde ele disse: "A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou." A obra de Deus se resume em crer. Absolutamente apenas crer, ter fé. Esta é a obra de Deus. Nada tem a ver com o que os homens estão fazendo sobre esta face da terra. E além do mais, crer naquele que Deus enviou. Não estamos falando da pessoa de Jesus, meu querido amigo. Não me leva a mal. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, para abrir o teu entendimento sobre este mistério. E porque sois filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. É para crer neste Espírito. Sim, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Veja exatamente quem é enviado sobre os homens. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. É para você crer neste Espírito que será enviado sobre a sua pessoa. Os apóstolos receberam este Espírito e creram exatamente que este era o Espírito de Cristo, o Espírito do Deus vivo, que habitava em seus corações. Também, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, disse Jesus: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Sim, veja, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas as pessoas que vierem a nascer de novo irão receber este Espírito. Então, quando Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, que a obra do Senhor é esta, que creiais naquele que ele enviou. É para você crer neste Espírito de Cristo que será enviado sobre você. Você precisa crer neste Espírito, porque o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Este Espírito, quando ele vier sobre você, você deve crer neste Espírito. Não estamos falando somente sobre Jesus, o que ele relatou há 2000 anos atrás. Por isso o próprio Jesus disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o qual iria nos guiar a toda a verdade. Porque Jesus não pôde relatar toda a verdade nas Escrituras. Ele disse, se tratando de assuntos terrenos, vocês não me creram. Como poderei falar dos assuntos celestiais? Jesus não pôde relatar os assuntos espirituais. Por isso ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo. Sim, é nele que nós devemos crer. Sim, meu querido amigo, você ainda não compreendeu? Deixe-me recapitular. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Disse-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais neste Espírito Consolador, o qual será enviado a cada um de nós. Nós devemos dar credibilidade às palavras, às revelações que este Espírito de Cristo trará nos dias atuais de hoje, para nos guiar a toda a verdade. Veja, meu querido amigo, o que consta no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Repito, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós. Você só precisa crer. O resto é o Espírito de Cristo que realiza através de nós. A obra que o homem precisa realizar é apenas crer. Se você tiver fé, o resto o Espírito Santo irá realizar em seu lugar. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Após a conversão, sim, após o nascimento do Espírito, após a ressurreição dos mortos, já não era mais Paulo que estava vivo, e sim Cristo em seu lugar. Quem realizou a obra missionária de levar a graça foi o Espírito de Cristo. Não foi o apóstolo Paulo que evangelizou, e sim Cristo através de Paulo. Repito,
Paulo disse que já não era mais ele que estava vivo, e sim este Espírito de Cristo, que estava realizando a obra do Pai através dele. Também, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz: a fé sem obras é morta. Mas não estamos falando das obras do homem. O homem precisa ter fé, crer neste Espírito de Cristo. E o resto é o Espírito que realiza através do homem. As obras são do Espírito, não do homem. A fé pertence ao homem. As obras são realizadas através do Espírito de Cristo, através do homem. Por isso que o apóstolo Paulo disse que já não era mais ele que estava vivo. Quem estava realizando a obra do Pai era o Espírito de Cristo através de Paulo. Nisso podemos entender porque no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz: ora, as obras da carne são manifestas. Prostituições, intrigas, brigas, dissensões, e se estende a lista. As obras da carne não agradam a Deus. Não existe uma obra que o ser humano pode realizar através do seu corpo para se justificar diante do Criador. Porque as obras são realizadas pelo Espírito de Cristo quando este recebe este Espírito do alto. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 20 e também no versículo 18. Disse Jesus: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, assim nem a árvore má dá frutos bons. A carne não pode frutificar para o bem, a carne frutifica para a morte. Não há um fruto da carne, uma obra da carne que possa nos justificar. São as obras do Espírito, através de nós, que nos justificam diante do Criador. A obra sempre foi realizada, preste atenção, pelo Espírito de Cristo, através dos homens. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Disse Paulo: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A carne, ela milita contra o Espírito. Como poderia o homem realizar alguma obra para se justificar diante do Criador? Por isso, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. Sim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é um Espírito. Quando você vier a nascer de novo, este Espírito irá realizar a obra através de você. Este é o Espírito do Deus vivo. Sim, meu querido amigo, você ainda não entendeu? Então, veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras, disse o apóstolo João. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Este espírito que estava sobre a vida dos profetas foi que realizou a obra do Criador, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 12. Disse Pedro: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado do céu. Sim, assim como Jesus recebeu o Espírito de Cristo descendo do céu sobre ele, já havia acontecido com os profetas. Assim como Jesus realizou a obra do Pai, também os profetas haviam realizado. Mas preste atenção, não foi o homem Jesus que realizou a obra do Pai, e sim este Espírito de Cristo que estava nele, assim como aconteceu com os profetas. O Espírito de Cristo que estava sobre os profetas realizaram a obra do Pai. Não foi Moisés, não foi Davi, nenhum dos homens realizaram a obra do Criador, até porque no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, podemos entender exatamente por quê. Homem algum realiza a obra do Pai? Veja, então Samuel, sim, o profeta Samuel, tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a partir de então não era mais Davi que estava realizando as obras da carne, e sim Deus que estava realizando as obras do seu Espírito através de Davi. Porque Deus se apoderou, sim, este Espírito revestiu Davi de incorruptibilidade e de imortalidade. Sim, espiritualmente falando, Davi foi revestido da pessoa de Cristo. Repito, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Assim como havia se apoderado dos profetas, assim como havia se apoderado da pessoa de Jesus e de Paulo, porque disse Paulo: já não sou mais eu que estou vivo,
e sim Cristo através de mim. O mesmo havia se repetido com cada um dos profetas e dos patriarcas. Todos eles realizaram a obra do Pai através do Espírito que estava neles. Em outras palavras, foi o próprio Deus que realizou a sua obra através dos homens. Não há homem algum que possa realizar a obra de Deus. Por isso é necessário nascer de novo, receber este Espírito que vem do alto e crer neste Espírito para poder ser justificado diante de Deus. Também, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. A questão é crer neste Espírito. Mas para você crer neste Espírito, primeiro você precisa receber este Espírito que vem do alto. E para receber este Espírito que vem do alto, primeiro você precisa nascer de novo. Existe uma ordem perfeita. Por isso disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. Quando você vier a nascer do Espírito, você irá se tornar um ser espiritual. Deixará de ser homem. E neste momento você deverá dar credibilidade a cada palavra do Espírito, porque foi o Espírito que inspirou cada profeta no passado, assim como inspirou o próprio Jesus e os apóstolos. Por isso você precisa crer nesta inspiração que vem do alto. Também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24, diz: por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Se você não crer que na essência você não é este corpo, e sim o próprio Espírito do Deus vivo, você irá morrer nesta carne. Sim, se você preferir confiar na carne que irá morrer, você irá perecer. Agora, se você crer neste Espírito de Cristo, você terá vida em si mesmo. A questão é crer. Repito, para encerrar. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta. Que obra? Crer. Crer neste Espírito, nas revelações, nas inspirações que o Espírito, que o Consolador nos traz nos dias de hoje, para completar a obra do Pai. Se você não é capaz de crer no que o Espírito do Deus vivo relata a nós, você não está preparado para realizar a obra do Pai. Porque a obra do Pai é apenas crer. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você precisa apenas crer. Então este Espírito, sim, irá te revestir de incorruptibilidade, de imortalidade. Você será revestido de poder, revestido da pessoa de Cristo. Este Espírito de Cristo irá, a partir de então, realizar a obra de Deus através de você. Porque a partir do momento que você receber este Espírito de Cristo, já não será mais você que estará vivo, e sim o próprio Deus através de você. Está dado o recado. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo, meus queridos amigos. Reflitam com extrema atenção.